Começando mais um Momento Saúde. Preenchedores faciais, ácido hialurônico, toxina botulínica. Tudo isso tem a ver com os procedimentos estéticos mais procurados na atualidade, por pessoas que querem ficar em paz com o próprio corpo. Para falar sobre o assunto, nada melhor do que uma professora da matéria, a biomédica Olga Baumgarten. Hoje, a procura principal é para tratamentos que tenham como objetivo eliminar a gordura localizada e celulite. Então, hoje acabam sendo as principais queixas do cliente que busca um tratamento estético. A vantagem é que o biomédico esteta, uma vez habilitado, ele pode trabalhar com procedimentos invasivos. Então, são técnicas que vão ter uma ação ainda maior. Corporal, como eu falei, é celulite e gordura localizada, mas a questão facial também a gente tem a questão do uso de preenchedores faciais, principalmente com ácido hialurônico, e também a aplicação da toxina botulínica para que a gente tenha uma melhora das linhas de expressão. A toxina botulínica ela é popularmente conhecida como Botox, que é a marca registrada do produto. Lembrando que o biomédico esteta, no Brasil, o laboratório responsável pela produção da toxina Botox não vende para biomédicos, vende apenas para médico. Então, o biomédico esteta ele deve usar o termo toxina botulínica. Então, a gente sempre fala Botox, para que as pessoas saibam do que se trata. Todo paciente que passa por uma clínica de estética, antes de ser feito um tratamento, a gente tem que ver o seguinte: às vezes o paciente vê em uma revista, internet ou meios de comunicação, porque tal procedimento elimina a gordura, em tantas horas eu já vou ter um efeito, tudo bem, mas assim, a gente tem que ver se ele pode passar por esse procedimento, porque todas as técnicas estéticas têm as indicações e as contraindicações. Então, a gente não pode ver a estética como algo assim, serve para todo mundo, porque não é assim. Então, a gente tem que submeter o paciente a uma anamnese, que são aquelas perguntas pessoais que são feitas antes do tratamento. Então, idade, peso, se faz uso de algum medicamento, se tem algum problema de saúde, se passou por alguma cirurgia, qual é o histórico familiar, a questão das doenças, se são doenças pré-existentes, então se o paciente é diabético, se é hipertenso, se ele já teve câncer, se ele tem histórico de câncer na família, se ele tem algum problema relacionado à coagulação sanguínea, que é muito importante para procedimentos estéticos, principalmente os invasivos, se ele é alérgico. Então, são várias perguntas que nós fazemos através de um protocolo padrão. Eu vou dar o exemplo da radiofrequência. A radiofrequência é um tratamento excelente para redução de gordura localizada, flacidez tissular, que é a flacidez da pele, celulite, entre outras aplicações. Mas uma mulher que tenha o dispositivo intrauterino, que é o DIU, de cobre, não pode passar por esse procedimento em aplicação abdominal, porque a gente sabe que a gente tem a emissão de ondas de calor e a gente tem estudos que mostram que poderia trazer uma necrose uterina por conta do aquecimento do material do DIU. Então, é algo que se a paciente omite ao profissional ou se o profissional faz de forma aleatória, pode trazer uma séria consequência à saúde dessa paciente. Hoje é muito importante a habilitação do profissional para que ele tenha essa visão, essa necessidade. É claro que muitos procedimentos, uma vez executados, a gente já tem um resultado satisfatório logo na primeira sessão. Mas se a gente tiver uma associação com outros tratamentos, a gente vai ter uma potencialização desse resultado, Então, por exemplo, para gordura localizada, a gente tem radiofrequência, que é hoje um dos tratamentos mais procurados pelo fato de ser indolor.
Mas a gente pode fazer uma associação com intradermoterapia, que é a aplicação de enzimas para queima da gordura localizada. Então, quando o cliente não tem problema, né, com injeção, a gente pode fazer essa associação. Quando o cliente se queixa, fala, olha, tenho medo de agulha, não quero, a gente pode fazer a radiofrequência e associar com uma massagem. Então, tem diferentes protocolos, mas a associação entre terapias é muito importante para um resultado melhor. A alimentação e a prática de exercício físico é muito importante, sempre, né? A gente sabe que tem pessoas que não têm uma boa alimentação, não praticam atividade física e querem que aconteça um milagre, né? A gente pode ter um resultado bacana? Podemos, só que uma associação, né? Terapia, alimentação saudável e prática de exercícios é fundamental. A gente vai ter uma potencialização ainda maior de um resultado, né, satisfatório. É engraçado que o mercado da estética, muitos alunos entram com um certo preconceito, né? Porque eles acham que um procedimento estético, uma vez que é feito, né, alguns são feitos por aparelhos, qualquer pessoa pode fazer, né? Mas é muito importante que a gente vai utilizar um aparelho, sim, mas a gente tem que entender a fisiologia, né, do corpo que vai receber esse tratamento, né? Então, é engraçado que é um pouco complicado a gente passar isso para o aluno, que não é um simples aparelho, né? Nós estamos lidando com seres humanos, com uma fisiologia individual, com comportamentos individuais, então como que a gente vai aplicar o nosso conhecimento nesse tratamento, né? Mas com o tempo os alunos passam a entender, porque vem a questão também da maturidade durante a graduação, né? Então a gente recebe os alunos de uma forma e eles saem de outra. Então, a gente precisa, na verdade, incluir isso, né, na linha deles. E são várias perguntas que surgem, né? Várias perguntas, assim, em relação tanto à questão técnica como à questão pessoal mesmo, né? Alunos que falam, eu faria em qualquer pessoa, mas eu nunca faria em mim, né? São comentários assim, mas assim, muitas perguntas vão surgindo, são tantas que eu acho que eu nem saberia uma que mais me chamou a atenção agora no momento. Qual a razão para uma criança ter atitudes violentas? É o assunto do próximo bloco. Quando vemos uma criança ou uma pessoa jovem com atitudes de intolerância, revolta e muitas vezes com atos violentos, entendemos que alguma coisa está errada. E nos perguntamos, qual a raiz desse comportamento? O que leva uma criança, uma pessoa ainda na flor da idade, a ter determinados hábitos? É o que conversamos com a psicóloga forense Maria de Fátima dos Santos. Já está provado até, né, por pesquisas que a falta de limites na educação infantil leva à delinquência, né? Então, um dos grandes problemas que a gente vê em relação a uma criança demonstrar violência com colegas, com familiares, com animais, com objetos. E tem aí, né, como, vamos dizer assim, o cerne da questão, uma educação permissiva, né, em que ela pode fazer tudo o que ela quer, né? Então ela não escuta não. E muitas vezes, quando adulto, a hora que ela escuta um não, ela age com violência, né? Então ela não consegue tolerar frustrações. Então é uma pessoa que ela sempre quer fazer aquilo que é o melhor para ela. E quando existe algo que impede isso, ela age de forma violenta. Também, além dessa atitude permissiva, né, dos pais na educação familiar, nós vemos o extremo que também ocorre, em que uma criança ela é extremamente cobrada, reprimida, ela não tem liberdade nenhuma, ela não sabe se o que ela vai fazer é certo ou errado, sempre é o adulto que tem que dizer o que ela vai fazer. Então, isso também
pode levá-la a ter vontade de agir de forma agressiva. E às vezes ela age não com os pais, por serem muito repressores, mas com objetos, com irmãos, parentes, outras crianças. E além disso, nós vemos também que crianças que sofrem a violência, né, por parte dos pais. Então, qualquer coisa que a criança faça que é considerado errado pelo adulto, ele vai lá e age de forma violenta, né? Às vezes humilhando, menosprezando, ou mesmo agredindo fisicamente, né? Então, essa criança, ela tem como modelo de atitude, modelo de comportamento, esse agir violentamente. E ainda temos crianças que presenciam cenas de violência, principalmente entre os pais. Então, quando alguém diz assim, fulano, ele, né, que é o mais comum, né? Fulano agride a esposa, mas com os filhos ele não faz nada. Claro que faz, porque quando ele está agredindo a esposa, os filhos indiretamente estão sofrendo aquela violência. Então, são situações, e até bastante comuns, né, que fazem com que aquela criança vá crescendo num ambiente em que o meio principal de comunicação entre as pessoas é através da violência. Ou, ao contrário, ela é que vai ditar as normas, até, né, se fala do pequeno ditador, né? Então, é aquela criança que manda. Então, nós vemos os extremos ocorrendo também, né? Que isso é algo bastante ruim, né, na educação infantil. Uma coerência entre os pais, né, em termos de educação. Então, quando alguém diz não, é não mesmo, né? Então, não pode a mãe falar não e o pai falar sim, né? Isso vai criando confusão, né, mentalmente na criança, e ela fica sem referência do que é certo, do que é errado. Então, tem que existir uma coerência entre os adultos, né? Então, quando um fala, por exemplo, que a criança vai ficar de castigo, ela deve ficar de castigo, né, e não chegar o outro e tirá-la. Mas uma educação em que, né, a harmonia deve ser preservada é a principal. Ela é anti-violência, né? Que a gente diz, né, é a cultura da paz. Então, quando não existe, né, discussões graves, a presença das crianças, né, discussões que, vamos dizer, incomodam, né, quem está ouvindo ou quem está passando por ela, quando não existe uma forma agressiva de lidar com a criança, quando a criança não é exposta também a brinquedos, né, a brincadeiras principalmente, né, que tem aí um cunho de violência, como, por exemplo, jogos, né, em que existe muita destruição. Isso tudo é algo muito ruim na educação infantil, né? E até mesmo criança brincar com armas, né? Então, uma criança que pega um revólver quando pequena, né, brincando, ela já está meio que se acostumando, né, a estar com aquela arma, né? E isso tudo é uma coisa que vai, sim, influenciar num comportamento agressivo daquela criança. Então, existe, vamos dizer assim, uma responsabilidade do adulto em termos do que ele permite ou não à criança, em termos de exposição, né, para essa criança. Então, é da parte dele, né, do casal, não agir com violência, jamais, né, porque a agressão física ela é completamente dispensável, ninguém precisa ser educado através da violência, né? Então, eu costumo dizer, né, não são os músculos que devem educar, mas sim a mente, né, a inteligência, e não, né, agredir fisicamente. Quando a gente vê, né, que num ambiente, né, numa família, a criança faz tudo o que ela quer, os adultos acham bonito, né, quando ela faz alguma coisa que não deveria fazer,
ou quando ela sempre é ela que escolhe tudo, né? Como se ela tivesse condições para isso, né? Então, a criança diz o que vai comer, o que vai vestir, se vai sair ou não vai com a família, se ela vai ou não vai assistir televisão, se vai ou não vai assistir determinada coisa. Então, quando essa criança ela é educada nesse sentido de é ela quem decide tudo, nós já estamos criando alguém que provavelmente será um delinquente. Claro que isso, né, essa falta de limites na educação infantil é uma das formas de violência doméstica. Agora, qual pai, qual mãe acredita que fazendo isso ele está agindo com violência? Nenhum. Eles acham que estão respeitando a individualidade da criança. Só que criança, ela precisa do adulto para poder dizer para ela o que é certo e o que é errado. Então, esses pais estão equivocados. E eles deveriam, se não conseguem sozinhos, procurar um profissional que os oriente em como lidar com os filhos, né? Então, vamos dizer assim, um ponto importante em toda essa questão é não deixar que a criança se eduque sozinha, né? Ninguém colocando vamos dizer assim, nenhuma repressão naquilo que ela faz, ela tem sim que ser corrigida, e também não corrigi-la demasiadamente e não cometer atos violentos próximos a uma criança. Aliás, nunca se deveria cometer em lugar nenhum, né? Mas principalmente quando a gente está dizendo da educação infantil, crianças vendo pais e mães se humilharem, né? Se agredirem fisicamente, isso de fato não deveria nunca ocorrer, né? No próximo bloco, as diversas atuações de um fonoaudiólogo. Um fonoaudiólogo atua em muito mais áreas do que somente nos problemas da fala. O que faz exatamente uma pessoa que escolheu a fonoaudiologia como carreira de vida? Como se forma? A Mayara Fieri, formada pela Unicamp, vai responder e contar a história da sua escolha particular. A fonoaudiologia ela surgiu ligada exclusivamente a um trabalho do professor, então ela surgiu mais ligada à área da educação em si. Mas com o passar do tempo, por conta desse caráter mais de reabilitação, do cuidado com o paciente em si e também abrangendo outras faixas etárias, a gente começou a ficar um pouquinho mais próximo da área médica em si, até se tornar o que é hoje em dia, que é uma profissão da área da saúde, né? Em 1977, mais ou menos, foi quando começou o primeiro curso de fonoaudiologia, até que a profissão ela foi sancionada mesmo no dia 9 de dezembro de 81, tanto que no dia 9 de dezembro é o dia que é comemorado o dia do fonoaudiólogo. Para se tornar um fonoaudiólogo, o profissional ele precisa fazer uma faculdade, uma graduação. Tem muita gente que se confunde, acha que é uma especialidade da medicina, mas não. É uma graduação mesmo em fonoaudiologia. A duração do curso é de 4 anos. E depois dessa graduação, tendo as disciplinas teóricas e práticas, a pessoa se forma e ainda tem a oportunidade de continuar esses estudos. Continuar como, né? Dá para fazer o mestrado, o doutorado, ou até mesmo algumas outras coisas que muita gente não conhece, que é a residência multiprofissional, que é feito em conjunto com outras profissões, nutricionista, fisioterapeuta, varia bastante. E também o programa de aprimoramento profissional. Esse programa de aprimoramento profissional, ele já é um programa mais específico em alguma área. No meu caso, até vou contar um pouco para vocês, foi na neurologia, mas varia bastante de aprimoramento para aprimoramento. A fonoaudiologia em si, ela é uma área muito ampla, tem várias áreas que compreendem a fonoaudiologia e a gente começa desde o nascimento da criança, pega todas as fases da vida até o envelhecimento. Então, inicialmente, a gente trabalha com promoção de saúde, prevenção de algumas doenças e alguns agravos, muito além só do tratamento, da terapia, da reabilitação, vendo desde o início qual que é a necessidade da saúde da população em cada fase e não só na parte de intervenção propriamente dita. Nisso, assim,
Acho que muita gente é mais comum saber que fono faz um trabalho com criança, né? Inicialmente, a maioria das pessoas sempre ligam o trabalho de um fonoaudiólogo às dificuldades de fala, mas tem muita coisa que a gente pode trabalhar. Inicialmente, a gente trabalha já com o bebê, né? Com o bebê, com a mãe. Assim como tem o teste da orelhinha, o teste do pezinho, hoje em dia já é lei também o teste da linguinha. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, mas é super comum que algumas crianças apresentem dificuldade de amamentar ligada a uma alteração de freno no lingual. Então, o teste da linguinha ele serve justamente para a gente conseguir identificar se essa criança tem alguma alteração no frênulo que pode vir a trazer alguma dificuldade na amamentação, dificuldade na pega, né, do seio da mãe, e também lá na frente prevenir alguma alteração na fala, que pode surgir por conta disso. Aí a criança vai crescendo, tudo mais, vai começando a vir as primeiras palavras, né? Ela pode vir também a ter uma dificuldade na aquisição da fala. As mães sempre reparam, né? Aquela criança da sala dela está falando muito mais, será que meu filho está atrasado, tudo mais? A gente também auxilia nisso, porque às vezes muita gente chega ao consultório sem necessariamente ter uma alteração, sim, mas só da preocupação da mãe em trazer, em querer saber, a gente acha que isso é muito rico. Passar por uma avaliação não faz mal para ninguém, né? O passar do tempo também, a criança vai adquirindo cada vez mais a fala, então ela começa a ter algumas trocas na fala. Isso pode acontecer até onde é normal, quando procurar. A gente sempre pede para, por exemplo, o R, né? O famoso R. Tem muita gente que troca o R. Espera um pouquinho, não é? 2 anos não é para a criança mesmo conseguir falar o R. Mas a gente tem que realmente fazer um rastreio dessa fala da criança para que lá na frente não fique um negócio difícil de se tratar. A gente também faz alguns trabalhos com crianças, adolescentes, adultos que estão em conjunto com tratamento odontológico. Então, gasta-se um monte, né, com dentista, com aparelho, tudo mais, mas se essa criança, esse adulto ou esse adolescente tem um comportamento já inadequado, uma posição de língua inadequada, mordida e mastigação inadequada, não vai adiantar nada ele colocar esse aparelho agora, porque quando ele tirar o próprio hábito dele, já vai regredir tudo esse custo que ele teve, todo esse investimento que ele teve no dentista. Chegando um pouco mais aí na fase da adolescência, as crianças na escola, a gente também atua numa intervenção em dificuldade de aprendizagem, em leitura escrita, a questão do processamento auditivo, né, que é não só aquela questão da audição, né, que é uma perda auditiva. A questão do processamento auditivo é como a gente entende esse som que a gente está ouvindo, como a gente processa esse som. Então, isso faz muita diferença na fase escolar, né? Quando a gente cresce um pouco mais, existe um trabalho de fono ligado à voz, por exemplo, né? Muita gente acho que associa diretamente a questão mais de cantor, a voz profissional em si, né, do professor, mas também a gente atua em algumas empresas e veículos de comunicação, por exemplo, né? Algumas alterações de fala e de voz por conta de algumas patologias, tudo. E aí, com o envelhecimento e tudo mais, também podem vir outras queixas. Pode ser um problema da fala, por exemplo, adquirido, uma afasia, por exemplo, que é a alteração na fala decorrente de, por exemplo, um AVC, né, o acidente vascular encefálico, mais conhecido como derrame, ou também uma disfagia, que é a dificuldade de deglutição, mastigação, qualquer dificuldade que a gente tem na hora de engolir, tá? Então, para você ver, assim, abrange realmente todas as faixas etárias e o trabalho ele é super amplo nesse sentido. A fonoaudiologia ela pode atuar tanto na questão de ensino superior, dando aula, né, para outras pessoas, em empresas, área de ensino e pesquisa, não só nas questões de consultório, que a maioria das pessoas conhecem, em locais de hospital, maternidade. Hoje em dia tem crescendo bastante o trabalho de fono em instituição de longa permanência,
que são os asilos, né, a casa de repouso, em outros tipos de instituição também, escola regular. Muita gente sabe que poderia ter fono em escola regular, mas não tem, é bem raro até o trabalho dentro de escola, por falta de conhecimento em si, não por não ser necessário, é muito rico essa parceria. Então o fonoaudiólogo ele tem encontrado muitos desafios nesse nicho do mercado, né? Por conta disso, a gente precisa de uma constante atualização sobre os temas. Então, muito mais do que ler, do que estudar, é necessário que a gente converse muito, vá atrás de outros profissionais para aumentar o nosso conhecimento, veja quais são as novidades que estão aparecendo por aí, para que a gente possa trazer para o paciente o melhor atendimento possível. E é com essa bela história que encerramos o Momento Saúde. Obrigada por ter ficado com a gente e até o próximo.